Uma das principais, maiores dores de cabeça na vida do eletricista empreendedor é a precificação. Como cobrar, como taxar o preço, como taxar o valor, como definir o preço de mão de obra, acaba gerando muita dor de cabeça no eletricista empreendedor. Hoje, e neste vídeo, vou te mostrar quais são os três erros comuns cometidos por eletricistas no seu dia a dia ao prestar os seus serviços. Se ainda estás aí é porque este vídeo é importante para si e o assunto é do teu interesse. Então, agora vou te mostrar, mas antes, deixa que eu me apresente. Eu sou José Taz e este é o canal Adeit Elétrico, o canal que fala sobre empreendedorismo elétrico em Angola. E mais, não esqueça de curtir o vídeo, comentar para dizer o que você achou, ok? Diga aí nos comentários o que você achou do assunto. Se inscreva no canal para que consigamos atingir para mais seguidores, ou consigamos ter mais seguidores e assim o YouTube entregar para mais pessoas este vídeo que pode ajudar vários e vários empreendedores na nossa praça, no nosso mercado angolano. Então, o que é precificação e por que tão importante? Precificar é o ato de definir o valor certo para os seus serviços. Resumindo, já? É o ato de definir o valor certo para os seus serviços. Nós temos que ter a cautela, o cuidado, a atenção de olharmos para esse detalhe e conseguirmos definir o preço que valorize o nosso esforço. Caso contrário, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma quantidade de serviço e no final do dia não conseguiremos ter o retorno desejado. Não conseguiremos ter o retorno desejado. E quando não se tem retorno desejado, nós vemos a nossa prestação de serviço, o nosso trabalho a entrar em desuso. Muitas das vezes é o que leva até a desistir de continuar a fazer o mesmo serviço, já? A fazer o mesmo serviço. Então, temos que olhar nisto. Precificar não é simplesmente definir o valor, não é apenas chutar um preço ou ver o quanto o cliente pode pagar. Não, não olhe muito nisso. Se você olhar, o, porque o cliente é assim, então vou agir deste jeito, você pode errar. Epa, como conseguir um trabalho, vou definir X, vais errar. Existem elementos que devem, yeah? Não é uma possibilidade, existem elementos que devem ser levados em consideração no ato da precificação. Então, é calcular de forma estratégica para garantir o quê? Yeah? É calcular da forma estratégica, mas para garantir o quê? Para garantir que o teu trabalho seja valorizado, para garantir que os teus custos estão cobertos, ou seja, tudo aquilo que você tem a obrigação de pagar no final do dia, a mão de obra que você solicitou do trabalho que você executou, cobre aquele custo. Também é para garantir que o teu negócio gera lucro real, ok? Gera lucro real, ou seja, não imaginário. Aqui vai te levar ou vai levar-nos a entender o quê? Vai levar-nos a entender que o quanto você adquire numa prestação de serviço não é exatamente o lucro, aquilo é simplesmente o rendimento. Você rendeu quanto? Rendeu X, mas depois, quanto é que ficou realmente para o bolso? Ok? O lucro, a cobertura dos custos adicionais e a geração de valor na sua prestação de serviço durante o momento de tu pensares a precificação, de tu definires o valor de mão de obra, é muito importante, ou seja, esses elementos são de primeira, de antemão, previstos. E se você não sabe prever esses detalhes, você não consegue nem sequer prever quanto de lucro você poderá ter. Você poderá ter, se calhar, uma visão imaginária de se calhar o lucro será este ou aquele, ok? Então, fica aí a dica, o que é a precificação e por que é tão importante precificar. Por quê? Porque precificar não é apenas chutar um determinado preço, não é seguir bala, é você analisar o teu negócio e analisar em que linhagem ele está e o que você pretende ganhar. Tá?
A precificação está alinhada a estes detalhes. E na prestação de serviço de engenharia, principalmente na área elétrica, né, para nós que somos eletricistas, isso aqui acaba sendo um bicho de sete cabeças que aquece, aquece e aquece mesmo, já? E acaba nos deixando assim muito de mãos atadas algumas vezes. Algumas vezes. E isso que eu quero aqui começar a chamar a atenção para os colegas eletricistas que prestem atenção nesse detalhe. Olhem com calma, principalmente não tremer. Sem uma precificação correta, o eletricista fica preso a um ciclo de trabalho muito, ao melhorar, um ciclo de trabalhar muito e ganhar pouco. Okay? Sem uma precificação correta, o eletricista fica num ciclo de trabalhar muito e ganhar pouco. Bem, é isso que não se quer, mas é isso que muitas das vezes, e maior parte das vezes acontece. É que estamos ali a trabalhar, 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 você volta para casa e não tem o que dar, e não, você olha que o lucro não está ali. Você não sabe onde realmente o teu lucro deve sair. Não sabes, já? E na jornada eu vou deixar bem, muita coisa vai ficar bem patente. Isso aqui é uma parte, é uma. Olha que só aqui, vou desvendar aqui três gravíssimos erros. E são mesmo erros práticos, são coisas que acontecem todos os dias. Até eu que falo para vocês, no princípio da nossa jornada como a Data Elétrica, cometemos. Cometemos. E não é algo do tipo do outro mundo, não, cometemos esses erros, vivemos lá. E por isso é que estamos aqui agora a entregar. Então, sem uma boa, sem uma boa precificação, você trabalha muito e ganha pouco. Tu deves olhar, tu deves alinhar. O que, que garante uma boa precificação? Não é? Vimos aqui há pouco três elementos que você deve prever, três elementos que você deve prever para o futuro, ou seja, ao terminar o trabalho, consideras-te como satisfeito, minimamente, que é o teu orçamento deve gerar, ou seja, a tua precificação deve gerar valor ao teu trabalho, deve também cobrir os custos todos, deve ainda gerar um lucro real, já? Deve gerar um lucro real. No primeiro comentário, nos demais comentários que está aí no Facebook, tem o link para o YouTube. Vamos para lá. Então, quando você não prevê esses elementos que eu acabei de citar ali atrás, você começa a trabalhar como se estivesse num círculo, e você não sai daquela roda. Você começa, gira e volta no mesmo ponto, gira e volta no mesmo ponto. E daí, para quem estava na live de quarta, não, terça-feira, né, para quem estava na live de terça-feira, eu disse que existem eletricistas que estão há 10, 15 anos, 12 anos, 17 anos, e não têm uma progressão bem alinhada. Por quê? Porque um dos grandes fatores é exatamente este. Um dos grandes fatores é exatamente este. Yeah? É exatamente este. Precificação. Vamos ali. Começo agora aqui a mostrar para vocês aquilo que são os erros. Yeah? Os erros. Pronto, vamos lá. Os três erros mais comuns. Os três erros mais comuns dos eletricistas ao precificar, ok? Vamos começar agora a ver este detalhe. Vamos começar a ver estes detalhes. Primeiro erro já lhe aparece, que é calcular apenas pelo material. Yeah? Calcular apenas pelo material. Muitos eletricistas olham apenas para o preço do material e colocam já uma margem qualquer a ser considerada como o valor de mão de obra. Calcular apenas pelo preço do material, ele não te dá a visão clara de quanto realmente a tua mão de obra a tua mão de obra deve ser. Ele não deixa claro. Não olha, por exemplo, naqueles detalhes que acabamos de ver ali. Não olha, por exemplo, no lucro real que você deve ter. Não olha, por exemplo, nos custos que você tem com a tua prestação de serviço, por exemplo, os seus materiais. Não olha nisso. Então, quando você faz um tipo de precificação, olhando apenas de acordo com o material que você vai fazer compra para executar o serviço, ou seja, material do cliente para executar o serviço, isso é muito arriscado.
É muito arriscado, porque até há serviços que você vai implementar. Serão serviços tão específicos e que vai lhe custar menos material, porém, são serviços que devem ser caros. Então, olhando, por exemplo, só no preço do material, como eu estava a dizer, é muito, mas muito arriscado. Imagine que você vai fazer a montagem de uma luminária, ok? Uma luminária. E a luminária, por exemplo, se calhar você nem sabe, há clientes que já compram a luminária e deixam ali. Você vai lá e vai fazer a prestação de serviço. Né? Se calhar você nem sabe quanto custou realmente a luminária. Como é que você vai precificar de acordo com aquilo? Hum? Como? Isso pode complicar muito a tua precificação. Então, olhe nesse detalhe que isso vai gerar um certo erro de precificação no final do dia. Oh, meu Deus, acho que passou agora. No final do dia. E como correção disso, eu vou dizer assim, aprenda a calcular a hora técnica, yeah? O valor real de cada hora do teu trabalho. Você deve aprender a fazer isso. Pessoal que está no YouTube, ou melhor, que está no Facebook, vão para o YouTube porque lá estou a partilhar um slide onde mostra algumas informações sobre isto, já? Vamos para lá. Segundo erro, né? Segundo erro é ignorar os custos ocultos. Ignorar os custos ocultos. Quais são os custos ocultos? Além do material, que você já vai pensar ali, existem custos que não, ou seja, que quase ninguém contabiliza. E quais são estes custos? Tem o custo do transporte, que é combustível, táxi, não é motorizado, ou seja, para quem tem um carro, ou o carro da sua empresa, ou então um carro próprio que vai te levar, vai fazer esse pagamento. Para quem vai se mover de táxi, ou então vai. Agora temos os transportes né, pelo aplicativo, acabam facilitando, porém. O custo também da solicitação destes transportes são um pouquinho mais elevado que o táxi normal, não é? Então, este mesmo custo que vai ser aplicado aí deve ser previsto na sua prestação, ou melhor, na sua precificação. Se você não ter atenção disto, logo ao precificar, sem você sentar antes e pensar, ok, isto e aquilo eu vou necessitar, você vai ter problema. E tem outros custos aí, do tipo, é, você vai elaborar um orçamento. Eu não sei como é que vocês elaboram o vosso orçamento, mas o nosso orçamento é modo caderno mesmo. É o modo caderno. No mínimo são 5 páginas que nós temos elaborado e depois ali vai crescendo e decrescendo de acordo com o tipo e a quantidade de solicitação de serviços. Então, para imprimir este caderno ali para levar até o cliente, faz empacotar no envelope muito sofisticado para que o cliente pegue aquilo e com respeito, não pegue como se fosse mais uma fatura que você comprou aí, que você recebeu no supermercado e ela tira ali porque já viu o número que lá está. E tu levas para sentar com o cliente e fazer a negociação, né? Este documento que você vai elaborar, na hora de imprimir, vai gastar tempo, vão te cobrar. Quanto é que vai custar? Este também é um custo que deve ser implementado aí. Se você já tem empresa, então você tem impressora. Se você já tem um escritório fixo, então você vai ter o custo da impressão que você tinha para fazer lá fora, lá no cyber, você terá onde? Internamente. E você deve prever esse custo, você deve ter um local que te dá possibilidade de visualizar quantos por cento do teu salário recai sobre estes custos variáveis e fixos. Yeah? Yeah. Tem ali. Então, aqui eu já acabo de dizer também que com este detalhe, yeah, para quem está aqui olhando isto, não tem que se preocupar muito. Para quem vai participar na jornada, ele vai receber não só os e-books, do jeito que está aqui preparado, mas também vai receber a planilha em Excel, que vai lhe possibilitar movimentar os números que lá estão e trocar e pôr de acordo com a sua realidade, a realidade da sua equipe, a realidade que ele vive, ok? Assim, agora, atenção, quando não coloca estes detalhes, eu aqui só disse alguns, existem outros elementos, como imposto e tudo mais, tem ali. Quando não colocas esses detalhes em consideração, quando não levas em conta isso, és tu quem paga para trabalhar. Yeah? Ou seja, você é como se tu vais para lá, é como se tu estivesse a pedir favor aos seus clientes para teres trabalho, para mostrar apenas que você trabalha. É isso. Todos, se você não prever os custos variáveis,
você vai fazer isso aos seus clientes. Porque no final do dia, tudo que entrar vai sair. Já. No final do dia, tudo que entrar sairá do mesmo jeito que entrou, na mesma velocidade. Por quê? Porque o que você está a fazer, ou o que você está a cobrar, já está automaticamente gasto. Ok? Ok? Assim, qual é o terceiro erro? Qual é o terceiro erro que acontece aí? O terceiro é não valorizar o conhecimento e a responsabilidade. O cliente não paga pelo tempo gasto. Atenção, ouçam bem isto. O cliente não paga pelo tempo gasto. Ou seja, ele não paga por qualquer tempo que você vai aí perder. Ele se preocupa, yeah? Ele se preocupa. Na verdade, aqui não teria de ser dito assim. Como é que eu tenho que dizer? O cliente paga pelo conhecimento acumulado. Yeah? Vou dizer assim. Essa chamada de atenção que está aí em laranja, controle em laranja. O cliente paga pelo teu conhecimento acumulado e pela segurança, pelo conhecimento acumulado, pela segurança e pela responsabilidade técnica da instalação. É isso que o cliente paga, ou seja, por isso é que nós olhamos que quanto melhor fores no mercado, mais caro é a prestação de serviço do que? A tua mão de obra para a tua prestação de serviço. Quanto mais qualidade tu ofereceres para os teus clientes, mais caro te tornas. Tá? E se você não deixares o elemento qualidade como primordial, como a chave na entrega, o teu cliente não vai valorizar em momento algum o conhecimento que você tem. Você deve mostrar. Por isso é que o teu orçamento, a tua precificação deve gerar valor percebido. As pessoas, eu digo assim para quem trabalha comigo, você deve ser a primeira pessoa a admirar aquilo que você faz. Olha para a pessoa que te inspira, para a tua fonte de inspiração. Vê como é que ele faz o trabalho dele. E depois você tem que lutar fazer igual ou muito aproximado. Se você tem admiração por aquele tipo de trabalho, quando tu fizeres igual ou muito perto daquilo, também terás admiração daquilo que você faz. E quando isso começar a acontecer contigo, você começará a exigir-se um pagamento que corresponda com aquilo que você faz. Então, e isto é chamado de conhecimento acumulado. Quando o cliente pensa em ti, em função do que você faz, é porque ele já está pensando o quê? Na segurança que o teu serviço vai lhe oferecer, no conforto, na qualidade, ok? Pela responsabilidade que você tem com a prestação de serviço, ele vai te chamar. E quando te chamar, ele vai se predispor a pagar aquilo que você cobrar. Alguma vez com uma certa margem de negociação, mas ele vai pagar aquilo que você cobrar. Quem concorda? Diz aí nos comentários se sim ou não com isso que eu acabei de dizer agora. Chegamos ao fim do nosso vídeo e agora me diz aí, você também já cometeu um dos erros que foi listado aí? Diz. Diz nos comentários que eu quero saber qual é a tua opinião. E diz também qual é o próximo assunto que você gostaria que o canal criasse o conteúdo e deixasse aqui disponível para você assistir. Melhor, se inscreva se ainda não se inscreveste, curtir o vídeo, comentar, compartilhar para que consigamos mais uma vez chegar a outros eletricistas que precisam de conteúdo como este. Estamos juntos e até a próxima.